Pessoal, estamos quase atingindo a meta de 1000 inscritos no canal secundário. Confio em vocês para atingir essa meta ainda hoje, meus nobres. Link na descrição e no primeiro comentário. Vamos com tudo, meus aliados. Eu era o mago mais forte do grupo do herói, mas, inesperadamente, reencarnei 300 anos no futuro e me matriculei na Academia de Magia. Desta vez, despertei uma habilidade única de linhagem que me permite copiar qualquer habilidade mágica poderosa apenas ao vê-la uma vez. No entanto, descobri uma grande fraqueza em meu novo corpo, que se revelará durante meu confronto com o monstro aranha-rato gigante. Agora, vamos começar a história. A mulher se pergunta por que Rain está agindo daquela maneira após testemunhar a Praça do Herói em frente ao Palácio Papal. Rain se questiona se há uma estátua comemorando a celebração do herói Lys em algum lugar. Ele rapidamente se vira e vê 4 estátuas. Os nomes e as datas de morte das 4 pessoas estão gravados na base. Ao ver as datas, Rain pergunta qual é a data atual. A mulher, confusa, se questiona por que ele quer saber, mas Rain repete a pergunta. Irritada, ela responde que é o ano T-1418. Rain fica chocado ao ouvir isso, se perguntando se reencarnou ou se suas memórias se fundiram com o corpo de outra pessoa. Ele então relembra o passado, as recordações de seus amigos, percebendo que tem 300 anos. Ele se questiona se eles venceram a batalha final, mas julga ser irrelevante, pois os monumentos e o céu tranquilo indicam que sim. A mulher acha estranho ele mencionar algo tão óbvio e informa que o corpo de Rain permanece congelado no topo do Palácio Papal. Ao ouvir isso, Rain acredita que deve ter habitado o corpo de outra pessoa. Dizem que Lys ficou ao lado de Rain até sua morte. A mulher considera a narrativa bonita e triste ao mesmo tempo, e pergunta o que Rain acha disso. No entanto, ao notar que ele está rindo, questiona por que ele está achando graça de uma história tão trágica. Rain sorri, pois sabe que Lys cumpriu sua promessa. A mulher parece confusa com o comportamento de Rain. Quando ele se aproxima do monumento, lágrimas começam a escorrer de seus olhos. Ele chora porque alguém não conseguiu cumprir sua promessa. Rain não sabe o que os 3 disseram sobre ele, mas percebe que se tornou uma figura histórica. O imperador construiu um monumento em sua homenagem, e muitas torres de magia e famílias o consideram um santo. Contudo, ao longo dos 300 anos, tudo o que restou para Rain foi seu poder. Ele tem lembranças vívidas de viagens a muitos lugares e de seus amigos rindo enquanto planejavam o que fazer a seguir. Ele se recorda de Lys, dizendo que memórias só se tornam memórias quando você as compartilha. Como ele não as compartilhou, elas ainda são ecos não respondidos. Até que se reencontre com seus amigos na morte, terá que viver com essas lembranças. A mulher sorri enquanto entrega uma xícara de chá para Rain. Ele aceita, mas reflete que seus companheiros o deixaram sozinho no mundo. Enquanto toma o chá, se pergunta o que deveria fazer a seguir. Ele se lembra de algo que Lys disse, que ele ainda tinha algo a fazer. No Império Sagrado dos Humanos, a classe dos magos foi dividida em 7 níveis, que vão de 1 estrela a 7 estrelas. Rain, no passado, tinha o nível de 5 estrelas. Apenas 2 outros na história do Império alcançaram 6 estrelas ou mais, conhecidos como sábios. Os sábios descobriram a verdade suprema. Se Rain não tivesse se aventurado com Lys, teria alcançado 6 estrelas antes de morrer de velhice. Porém, ele sente que viveria com arrependimentos. Se pudesse voltar no tempo, ele continuaria a aventura com Lys indefinidamente. Mas Lys não está mais aqui, apesar de seu desejo por um mundo cheio de risos. Enquanto segue a mulher para fora, Rain se pergunta se o mundo que eles lutaram tanto para proteger é realmente o que Lys imaginou. Dizem que alcançar o ápice da magia revela a verdadeira natureza do mundo, o que inspira Rain a buscar a magia de 7 estrelas em sua nova vida. Ele quer se superar e escapar do sentimento de tristeza e vazio. Rain se lembra de um momento em que Lys apontou animadamente para algumas flores em um campo florido. Na época, Rain disse que preferia ler um livro de magia a admirar flores. Ele agora valoriza essas lembranças. Sua jornada com seus companheiros foi incrivelmente maravilhosa. Agora, ele está pronto para seguir em frente, dizendo adeus nos seus 3 companheiros. Os mortos só podem permanecer no passado, enquanto os vivos devem avançar com o tempo. Assim, a segunda vida de Rain começou. Rain vira a cabeça, perplexo com a menção de família. Lys pergunta se ele já desejou ter uma família. Rain responde que não, acrescentando que nem sequer sabe como é o rosto de sua mãe. Ele explica que cresceu nos becos, até que um mestre falecido de uma escola reconheceu suas habilidades mágicas e o acolheu. Caso contrário, ele teria se tornado um órfão. Por isso, ele não se importa com família. Pride envolve o braço em torno de Rain, dizendo que isso é triste. Rain se afasta, afirmando que não sabe como lidar com a ideia de ter uma família e preferiria não ter uma. Lys aconselha Rain a não pensar demais e a demonstrar muito amor como uma criança de coração caloroso, garantindo que ele ficará bem. Rain desperta de seu sono ao ouvir alguém chamá-lo para se levantar. Ele vê uma empregada por perto, que se oferece para preparar o café da manhã. Rain se levanta, espreguiça os braços e se aproxima do espelho. Rain
Ren olhou para seu reflexo. Ele havia recuperado suas memórias há apenas 20 dias e foi reencarnado como um jovem mestre de 99 anos, mimado. Ren nasceu como Rain, o filho mais velho da família Ludwig, uma das 5 famílias mágicas mais poderosas do Império. Rain foi uma vez órfão, mas agora nasceu em uma família nobre e precisou se esforçar muito para se ajustar ao seu novo ambiente. Quando Rain entra na cozinha, outra criada lhe deseja bom dia e sua mãe exclamou que ele já estava acordado. A mãe de Rain pede que ele avise ao pai que o café da manhã está pronto. Rain vai até seu pai, Kevin Ludwig, que pergunta se ele dormiu bem, notando que Rain não parece muito fresco e ativo. Ele sente a testa de Rain, sugerindo que ele ainda não se recuperou da fadiga da viagem. Rain informa a Kevin que o café da manhã está pronto, e Kevin ri, se perguntando por que Rain veio até ele antes de ir comer, e então o instrui a comer. Rain pergunta a Kevin se ele também vai comer, e nota um pergaminho sobre a mesa. Ele pergunta a Kevin se é algo relacionado à magia. Kevin confirma, dizendo estar apressado devido à apresentação de uma teoria na semana seguinte. Kevin explica que comer o deixa nervoso, por isso prefere realizar suas tarefas pela manhã, quando sua mente está mais clara. Rain examina o pergaminho e se oferece para ajudar Kevin. Kevin fica em dúvida, achando que Rain só vai lhe dar um discurso motivacional, mas Rain sugere ajudá-lo com o círculo mágico. Kevin agradece a oferta, mas está preocupado em perder o café da manhã, pedindo que Rain coma. Rain pega uma pena e começa a escrever no pergaminho de Kevin, explicando os princípios da magia. Ele sugere mudar o armazém de runas para Hill para evitar complicações e conflitos, e aconselha Kevin a usar a fórmula do Império 41 para soluções simples. Kevin fica surpreso ao ver as correções de Rain em seu pergaminho, já que, apesar de o feitiço de alto nível ter sido ativado há 200 anos, os principais estudiosos do Império ainda não haviam resolvido o problema. Segundo o entendimento mágico de Rain, ele era uma criança perfeitamente normal, que não herdou nenhuma habilidade mágica da linhagem da família Ludwig. Rain, segurando o pergaminho, pede que Kevin junte-se a eles para o café da manhã. Kevin sorri e abraça Rain, concordando em comer juntos. A família de Rain era pequena, com 2 pais e uma irmã de 6 anos. A irmã de Rain, Ciri, espiava por trás da porta. Ciri tem cabelo preto e olhos vermelhos, herdando as características físicas da família Ludwig, assim como Rain. Rain se vira e vê Ciri, que se assusta ao ser notada. Rain suspira, observando que não era surpresa, já que nunca fora gentil com Ciri. Ele não era cruel, mas sim indiferente a tudo no mundo. Rain continua a ler o livro quando a voz de Liz ecoa em sua cabeça, dizendo-lhe para ser afetuoso e parar de fugir. A voz diz que ele é uma criança de bom coração, que fará bem, o que faz Rain fechar o livro com frustração. Ele chama sua irmã Ciri e oferece ensiná-la a magia. Ciri parece surpresa e espiou de novo pela porta. Rain se vira para ela e pergunta se ela quer brincar com ele, mas Ciri foge sem dizer nada. Rain suspira, achando as crianças difíceis de entender, quando percebe alguém caminhando. Ciri volta com um grande livro, e Rain o aceita, exclamando que Ciri, com apenas 6 anos, já estava lendo um livro tão complexo. Ciri sorri nervosamente para Rain, que se lembra de como Liz o irritava apontando tudo ao seu redor, como penhascos e flores. Rain pergunta a Ciri o que ela não entende no livro e diz que vai explicar, já que ela não compreendeu nada desde o começo. Ele diz que o círculo mágico é parecido com brincar de montar com blocos, sendo necessários materiais diferentes para cada casa. O formato do círculo mágico determina o elemento da magia. Um triângulo representa fogo, enquanto um leque representa o vento. Rain explica que as runas seguintes determinam o efeito da magia. Em runas, vincular significa restringir, enquanto dispersar significa espalhar. Rain dá um exemplo. Inscrever a runa En em um círculo mágico triangular cria um feitiço de elemento fogo com a função de vinculação. Ele explica como colocar isso em prática usando fórmulas matemáticas. Ciri pergunta o que é matemática, parecendo confusa e sem entender nada. Então Rain sugere que comecem com operações básicas de adição e subtração. Enquanto isso, as governantas estão todas surpresas com a nova atitude de Rain em relação a Ciri. A mãe de Rain exclamou feliz, e Kevin também parecia contente. Eles observam Ciri adormecer no colo de Rain, e a mãe diz que gostaria de pintar aquele momento. Kevin menciona que Ciri é bastante tímida, então talvez essa não seja uma boa ideia. Ele observa o gráfico de magia e runas que Rain tem ensinado a Ciri, e comenta que Rain mudou desde que voltou da praça. A mãe concorda, destacando também o discurso mais maduro de Rain. Ela se pergunta se Rain foi possuído pelo abismo, mas Kevin discorda, lembrando de uma experiência semelhante que teve anteriormente. Kevin revela que, quando era estudante, viu o corpo de Ren e descobriu que Ren havia alcançado o nível
5 estrelas durante a Era Turbulenta, enquanto ele só tinha alcançado 3 estrelas. Kevin não percebeu sua própria complacência até aquele momento, e ele suspeitava que Rain se sentiria da mesma forma. A esposa pergunta se o corpo de Ren está realmente congelado, e Kevin confirma, explicando que Ren aperfeiçoou a técnica de congelamento e permanece adormecido, parecendo exatamente como quando tinha 18 anos. A esposa pede mais informações, mas Kevin diz que isso é tudo o que sabe e que não pode compartilhar mais nada. Após um momento de reflexão, Kevin menciona que Liz deixou um pouco de magia no gelo. Ele continua dizendo que apenas Ren e Liz são considerados capazes de despertar essa magia. Kevin especula que poderia ser uma carta no gelo, e também pensa que Rain pode ser um gênio, já que ela resolveu o círculo mágico naquela manhã, algo que Kevin não conseguiu resolver em um ano. Kevin acredita que Rain tem o potencial de se tornar uma sábia. Quando a esposa descobre isso, ela pergunta a Kevin se é por isso que ele se juntou a eles para o café da manhã naquele dia. Kevin admite que, embora seja um pouco cedo, começará a ensinar Rain a magia secreta da família. Ele acredita que Rain tem o potencial de se tornar a maga ladra, capaz de ler e roubar toda a magia. É uma magia restrita pela linhagem sanguínea, disponível apenas para aqueles que herdaram o sangue da família Ludwig. Kevin admite que não sabe até onde poderá ir com Rain, pois é extremamente difícil. A esposa diz que não se deve levar isso levianamente e questiona o plano de Kevin, ao que ele responde que tem algo em mente. A Sistólica, um magnífico campo de tulipas que se estende até o horizonte, é um lugar de propriedade da família Ludwig, que detém 1/3 da terra. Rain descansa de costas na bela grama verde, olhando para o céu azul claro. Rain acredita que, para viajar longe, é preciso ter metas de longo prazo, especialmente quando se busca a verdade. Tornar-se um mago de 7 estrelas exige dedicação inabalável, independentemente da idade. Nenhum tempo deve ser desperdiçado. Rain estende uma manta sobre a grama, convocando o guia. Primeiramente, Ciri aparece atrás dele e pergunta o que ele está fazendo. Rain revela que está pronto para invocar o guia mágico, o que deixa Ciri confusa. Ela pergunta sobre o guia, e Rain explica que também fará um para Ciri, o que provoca um grito de felicidade dela. Ciri começa a girar no lugar, e Rain percebe sua alegria, enquanto questiona por que ela não está falando claramente para uma criança de 6 anos. Rain começa a criar o círculo mágico e as runas necessárias sobre a manta. Ele revela que é uma magia de alto nível que envolve 4 elementos diferentes e requer um mago de 4 estrelas para ser realizada. Um segundo depois, o pergaminho começa a brilhar e emite um feixe gigante de energia branca para o céu. Rain percebe que algo está errado quando começa a sangrar pelo nariz e pelos olhos. Ele se pergunta se o poder de 4 estrelas foi demais para ele, mas fica aliviado por ser apenas um feitiço de guia. Caso contrário, a magia de combate poderia tê-lo matado. Enquanto observa a fraqueza de seu corpo atual, o feixe de energia se evapora. Rain enxuga o nariz e chama seu guia. Ciri fica maravilhada, e uma criatura parecida com uma borboleta desce e pousa no dedo estendido de Ciri. A runa pode avaliar as habilidades do usuário e detectar a força mágica. Rain explica a Ciri que a runa ensina às pessoas tudo o que precisam saber e como treinar. Ele também observa que o pilar da runa revela a capacidade mágica básica de uma pessoa, enquanto o estado da runa demonstra a habilidade de usar magia. Rain sorri e diz que tem todas as melhores runas para o aprendizado, e embora possa parecer simples, ainda é um feitiço de magia de 4 estrelas. Ele pergunta a Ciri se ela gosta da runa, e ela, ainda segurando a runa em seu dedo, responde que sim. Rain a incentiva a ir estudar, o que ela logo faz. Ele decide restaurar sua mana antes de invocar a segunda runa. A runa indica que Rain tem apenas 3,24 mana, o que é menos do que um mago iniciante. Quando Rain verifica sua aritmética mágica e resistência, que são 77 e 64, ele percebe que ainda tem um longo caminho a percorrer. A runa identifica o manual de magia restrita pela linhagem sanguínea e notifica Rain. Ele acredita que, após entender isso, seu corpo não está completamente inútil. Rain lembra de um jovem mago que o desafiou quando viajava com Liz. O jovem mago queria se estabelecer como o maior mago do Império e suceder Ren no grupo. No entanto, as habilidades do jovem mago não eram impressionantes, e Ren também não se impressionou. No entanto, o olhar do jovem mago incomodava Rain, que podia observar e contra-atacar cada feitiço lançado por Ren. Rain acredita que isso pode ser o poder da magia limitada da linhagem sanguínea da família Ludwig. Bel Sirius, ao observar o fluxo de mana, é possível determinar que magia o oponente está utilizando, facilitando o contra-ataque. Rain recorda o Olho Fabuloso, uma lenda que diz que apenas 3 pessoas na história conseguiram abri-lo, permitindo-lhes roubar as habilidades mágicas de outras pessoas. Por causa desse olho, a linhagem sanguínea de Ludwig ficou conhecida como a dos
magos ladrões. Rain agora acredita que descobriu seu objetivo de infância. De volta à mansão, Rain está envolvido em vários livros quando Kevin entra. Kevin pergunta a Rain se ele está interessado na magia restrita da linhagem sanguínea da família, embora talvez seja um pouco cedo. Ele pergunta se Rain está interessado em estudá-la, e Rain confirma. Kevin diz que Ellen iria ensiná-lo, começando naquele dia com Kevin o tutorando pessoalmente quando ele retornasse da conferência. Rain se pergunta quem é Ellen. Kevin revela que Ellen, tia de Rain, é professora na Delon e a adora mais do que qualquer outra coisa. Nesse momento, uma mulher de salto entra, e Rain fica surpreso com a chegada dela. A mulher, Ellen Ludwig, se aproxima de Rain e o observa atentamente com um olhar venenoso, comentando que teve que viajar até lá para instruir o pequeno Brett feio. Rain fica nervoso enquanto Ellen segura sua cabeça e pergunta se ele está pronto, com uma expressão maliciosa no rosto, olhando para baixo. Ellen pergunta se ele a conhece e Rain a reconhece como a tia Ellen. Ela então se vira e insiste que Rain a chame de Professora Ellen, a grande gênia, e avisa para não perguntar sobre algo que ela já tenha ensinado antes. Assim começou o treinamento para o limite da magia de sangue. O limite da magia de sangue não é registrado para evitar roubo por outros magos, o que exige a transmissão direta de conhecimento de um mago da família para a mente de outro. Ellen, visivelmente furiosa, explica que demonstrará e pede para Rain prestar atenção. Rain olha ao redor, curioso, e os olhos de Ellen começam a brilhar, causando uma sensação estranha em Rain, como nos olhos que ele viu antes. Ellen revela que é o Bel Sirius, o que faz Rain sorrir e exclamar com admiração. Ellen fica feliz, dizendo que é notável, mas que a maestria envolve controlar 3 feitiços ao mesmo tempo, rejeitando o talento de Rain. Rain insiste que pode fazer isso, o que faz Ellen zombar de sua arrogância. Ellen fica satisfeita com a apreciação de Rain e apresenta alguns algoritmos focados em análise mágica. Rain examina a natureza teórica das fórmulas, e se ele tivesse usado a magia em uma vida passada, poderia ter feito isso, se o fundador da família Ludwig não tivesse restringido a sua linhagem. Ellen zombou das dificuldades de Rain com a magia, mas Rain permanece firme, precisando de tempo para entender. Ellen considera Rain sem esperança e decide ensiná-lo de forma específica. Apesar do ceticismo de Ellen, Rain mostra gratidão pelo conselho dela e diz que vai seguir em frente. Ellen fica impressionada com a confiança de Rain e ri, dizendo para ele não ser arrogante nem chorar mais tarde. Rain a ignora enquanto estuda as fórmulas, e Ellen, furiosa, se vira, sabendo que ele falharia e o avisa para não pedir ajuda mais tarde. Rain continua estudando a teoria da magia por conta própria, enquanto Ellen lê um livro próximo a ele. Ele luta com vários problemas, e Ellen observa, pegando o pergaminho dele, corrigindo-o e devolvendo-o antes de voltar à leitura. Mais tarde, Rain encontra outra dificuldade, e como antes, Ellen pega o pergaminho, faz mudanças e retoma a leitura. Rain fica perplexo com o método de ensino de Ellen, se perguntando se ela está o testando. A mãe de Rain observa-o enquanto estuda. Após um tempo, Ellen diz para Rain descansar e sai furiosa da sala. A mãe de Rain se aproxima dele, dizendo que o comportamento estranho de tia Ellen vem da hesitação dela em expressar seus verdadeiros pensamentos e do desejo de ensinar Rain. Ela lembra de como Ellen era adorável quando a seguia junto com o marido. As aulas continuam após o intervalo, com Rain estudando de forma independente e Ellen lendo. Ellen lança um olhar rápido para Rain, que a pega e faz com que ela desvie o olhar rapidamente. Rain acha sua tia mais irritante do que Ciri, que tem 6 anos. Mais tarde, Rain diz que não entende uma parte e pede para Ellen explicar. Ellen fica surpresa com a pergunta e repreende Rain, acreditando que a família deles está condenada. Ela examina o problema e sugere uma solução alternativa para Rain. Ellen critica Rain por não entender, perguntando o que ele tem feito desde os 9 anos. Rain faz mais 2 perguntas, o que irrita Ellen, e ela o limita a fazer mais uma pergunta. Apesar da raiva de Ellen, Rain continua fazendo perguntas. As lições de Rain com Ellen são sempre parecidas, mas ajudam-no a entender mais tanto teoricamente quanto praticamente. Rain sente uma dor intensa nos olhos após o 9º dia de treinamento e sente que seu cérebro vai explodir. O mundo fica vermelho e um sinal aparece nos olhos brilhantes de Rain, convertendo tudo em números. Rain percebe que todo o conhecimento está sendo transferido para seu cérebro em forma de fórmulas matemáticas e se pergunta como seria ser o criador do universo. Curioso sobre como a magia funcionaria, ele invoca chamas nas mãos e nota números nelas. Rain percebe que os olhos do jovem mago devem ter convertido todo o seu poder em números e fórmulas. Rain exclama que isso é incrível. Enquanto isso, Ellen fica perplexa por Rain atingir esse nível de magia em apenas 10 dias, mesmo com o treinamento especial. Ellen levou 7 anos para aprender o Bel Sirius, e outros previam que levaria pelo menos 70 anos para aperfeiçoar. Rain fez isso em apenas 10 dias, o que equivale a realizar várias operações mágicas básicas a partir de um estado em branco, sem nenhum
conhecimento prévio. Ellen fica surpresa e acredita que Rain pode ser equivalente a Ren, o deus da magia multivariada. Os olhos de Rain emitem chamas vermelhas. Ela se pergunta se ele realmente é o pai de Rain e acha difícil compreender que Rain abriu Bel Sirius em 10 dias. Ellen comenta que se Rain continuar a progredir, a família Ludwig pode se tornar a principal família de magos, elogiando suas qualidades extraordinárias. Ao sair da sala, Ellen admite que não tem mais nada a ensinar a Rain. Então, Kevin convoca alguém chamado Uda. Uda aparece e aguarda as ordens de Kevin. Kevin ordena que Uda entregue uma carta para seu pai. Uda pergunta se Kevin está se referindo ao antigo líder da família, e Kevin confirma, perguntando se Uda tem alguma objeção, o que ele nega. Na mensagem, Kevin busca o conselho de seu pai para seu filho, que tem um grande potencial, e solicita lições para ele. Uda sorri, reconhecendo o comprometimento de Kevin com o jovem mestre, e diz que atenderá ao pedido. A primavera chega ao fim, o verão, que deve durar um ano, traz céus carregados e chuvas constantes por todo o continente. Durante esse período, Rain está extremamente ocupado. Primeiro, ele aprende magia doméstica com Ellen. Depois, ele ensina magia básica a Ciri sempre que tem oportunidade. À noite, ele trabalha no aprimoramento de seus poderes físicos e mágicos. Rain aprende com Ellen e com os livros que a evolução da magia moderna nos últimos 300 anos foi impressionante. A criação de fórmulas extremamente complexas em forma simples reduziu o tempo de conjuração e aumentou o poder. A magia de Rain melhorou significativamente, e ele sente que pode derrotar um mago moderno de quarto nível. Porém, alcançar o nível de mago de 7º grau ainda está fora de alcance. Ele precisa de muito mais poder e compreensão para isso. Em certo momento, Rain pede um favor ao pai. Ele deseja que Kevin o leve ao mundo mágico, onde pode se formar em cerca de 3 anos. Sua mãe critica a decisão, mas Rain expressa seu desejo de ir. Ele quer estudar na prestigiada Universidade Diagon, no mundo mágico Golden Rose, e pede permissão a Kevin. Kevin recusa, afirmando que Rain é muito jovem, com apenas 10 anos, e tem responsabilidades mais importantes. Ele lembra que as crianças mágicas entram em Diagon nos 6 anos, e que Rain seria muito jovem para ser aceito. Kevin também menciona que Rain tem outras prioridades. Ele pega um envelope e diz que o avô de Rain enviou uma nota. Ellen engasga com sua comida ao ouvir isso, e Kevin pede que ela se limpe antes de falar. Rain fica surpreso ao saber sobre o avô, enquanto Ciri continua puxando suas roupas e bochechas. Kevin explica que seu pai é um dos fundadores de Bel Sirius. Rain suspeita que o autor de Bel Sirius seja a Scala Ludwig, e Kevin confirma que o avô de Rain o ensinará pessoalmente. Ele recomenda que Rain visite o avô primeiro. Rain viaja de carruagem até a mansão do avô, acompanhado por Kevin. Chegando lá, Kevin informa que tem assuntos para resolver e sugere que Rain cumprimente o avô. Rain corre para encontrá-lo e o vê olhando pela janela. Sentindo a presença de Rain, o avô ergue 2 dedos e lança um feitiço, assustando Rain. Objetos na sala, como copos e pratos, tremem, assim como o lustre. Rain fica chocado e tenta reagir, conjurando um feitiço circular com a mão. Os dois se encaram. O avô ergue a cabeça e seus olhos brilham em um vermelho intenso. A expressão aterrorizada de Rain é evidente enquanto ele observa o avô sério, com um feitiço preparado. De repente, o feitiço desaparece, deixando Rain atônito. O avô menciona Bel Sirius e afirma que pode ver e controlar toda a forma de magia que Rain conjura. Os olhos do avô queimam como chamas, mas ele os apaga, explicando que dominar Bel Sirius não é o fim, é necessário compreendê-lo completamente. Ele pergunta a Rain qual é o seu nível de magia. Rain responde que mal consegue realizar magia de 3º grau, o que o avô considera surpreendente. O avô explica que Bel Sirius exige grande força mágica e que Rain ainda tem um longo caminho a percorrer. Com um sorriso confiante, Rain diz que é apenas um caminho longo, mas não impossível, e pede ao avô que o ensine como alcançar esse nível. O avô avisa que o treinamento será rigoroso, mas que essa é a forma correta de aprender. E o avô pede desculpas a Rain pela impressão inicial severa. Do lado de fora, Rain treina com o avô, que segura uma enorme esfera de energia e ordena que Rain pare. Ele afirma que deve ser capaz de usar Bel Sirius livremente e instrui Rain a analisar a magia sem deixar escapar nada, ao que ela concorda. Dito isso, o avô dispara uma bola de energia em direção a Rain, ordenando que ele se mova rapidamente. Rain salta para o lado, e o avô fica impressionado com a capacidade de aprendizado rápida de Rain, considerando-o um gênio por dominar habilidades que levariam um mês em apenas um dia. Ele acredita que tudo o que Rain precisa agora é aprender a usar a magia corretamente e desenvolver sua força mágica. O avô pergunta sobre o treinamento anterior de Rain, avisando que ele precisará arriscar sua vida para acelerar seu crescimento. Enquanto corre ao redor, Rain diz que entendeu. O avô então declara que lançará uma bola de fogo e, enquanto um redemoinho de chamas aparece sobre sua palma, avisa que
se Rain não conseguir detê-la, ele morrerá. Dito isso, ele arremessa a bola de fogo em direção a Rain, exclamando: "Agora é a hora!" Rain para de correr, seus olhos brilham dourados e ele grita: "Bel Sirius!" A grande bola de fogo avança em sua direção e o avô ordena que ele se apresse. Com os olhos ainda brilhando, Rain observa a bola de fogo e decide interceptá-la com Bel Sirius enquanto manipula o combate usando Bel Sirius. Quando a bola de fogo se aproxima, o avô chama o nome de Rain. Seus olhos se arregalam quando um símbolo de heptágono aparece em sua retina. Finalmente, Rain começa a ver o ambiente ao redor como números. Seus olhos escurecem ao perceber números envolvendo a enorme chama próxima ao seu rosto. Ele entende que Bel Sirius foi ativado, transformando tudo em equações e transmitindo as informações diretamente para sua mente. Agora, Rain escolhe tentar modificar as equações diante dele como bem entender. O arranjo mágico do feitiço usado para isso é composto por 2 triângulos, com o símbolo rúnico atribuído sendo um Luden formulador, o tamanho medindo 17 eixos e o alcance 23 jites. Ele manipula a equação com raízes imaginárias, fazendo com que a bola de fogo se dissolva completamente. O avô observa com expectativa enquanto começa a chover. Ele alcança Rain a tempo de segurá-lo. Exausto, Rain pergunta se conseguiu. O avô sorri e diz que ele foi bem e que, agora, só precisa aprimorar sua habilidade mágica. Além disso, o avô fica surpreso ao ver Rain dominar Bel Sirius com os 14 anos. Ele explica que tinha 39 anos quando Mal chegou ao mesmo nível e afirma que Rain é um gênio com potencial para mudar a história do Império. O avô informa Rain que não interferirá em sua vida, mas pede um favor: que Rain garanta a entrada de uma pessoa na Delon quando ela completar 16 anos. Rain, no entanto, não deseja frequentar a Academia de Magia Delon. O avô revela a Rain que, ao se formar como o melhor estudante, ele teria a chance de se encontrar com o arquimago Rin. Rain responde que não está curioso. O avô diz que também pensava assim, mas conta a Rain sobre uma carta deixada pelo herói Lys, perguntando se isso não desperta sua curiosidade. Rain fica surpreso ao ouvir isso. O avô garante que ninguém abriu o Bel Sirius na idade dele e está convencido de que Rain será capaz de interpretar o conteúdo da carta. Apesar do choque inicial, Rain percebe que isso era apenas o começo. Após a carta de Lys, uma história sobre uma viagem pelos vestígios de velhos camaradas começa. Com meio ano até o exame de admissão de Delon, Rain decide viajar para o sul e explorar, prometendo à família que retornará em segurança. Quando Kevin pergunta se ele pretende ficar no mundo mágico após o exame, Rain responde que é lá onde todas as informações se reúnem. O exame de admissão de Delon ocorre no final do ano, com o primeiro semestre começando em março. A mãe de Rain pergunta se ele estará bem sem um escolta, mas Kevin acredita que as habilidades de Rain são suficientes para mantê-lo seguro nas rotas nacionais. Rain, que já está viajando há 15 dias, chega à região de Jeron, localizada ao sul do Santo Império. Lá, ele vê muitas pousadas e tavernas na pequena cidade. Todos usavam chapéus. Um estranho bêbado pergunta por que Rain não utiliza um chapéu e se ele sabe algo sobre Rin. Rain pergunta o que é Rin e o bêbado responde que o líder fundador recebeu ajuda do arquimago Rin há muitos anos. Desde então, as pessoas usam chapéus como símbolo de gratidão a Rin, algo que o bêbado descreve como incrível e com muita história. Rain se pergunta quem foi o líder fundador e quer se lembrar do nome dele quando o ouvir. Ele também reflete sobre por que comerciantes tão talentosos estão presos em uma comunidade como aquela. Logo, Rain descobre um problema no cruzamento que leva à estrada Sunway, onde monstros apareceram, fazendo dezenas de pessoas desaparecerem. O homem afirma que as pessoas estão aguardando o Lord Nori enviar uma força expedicionária. Ao ouvir sobre os monstros, Rain se lembra deles como entidades vivas inspiradas pelo abismo, semelhantes a animais, mas com uma aparência muito mais horrível. E uma força mágica aterrorizante, chamas brilhavam em volta do punho de Rain enquanto ele avançava em direção dos monstros, rezando para que eles não fossem os mais poderosos, capazes de machucá-lo. A noite havia caído e a chuva escorria pela estrada. Ele sentia o olhar dos monstros e se perguntava por que eles não o atacavam. Rain acreditava que os monstros percebiam por instinto uma diferença no poder mágico. Ele pensava que poderia derrotá-los se fossem tão fracos, mas dizia a si mesmo que isso não era seu problema. Ele confiava que a força expedicionária cuidaria da situação. Então continuou seu caminho, decidindo pegar a estrada de terra. A estrada de terra trouxe à mente uma memória. Lys havia sugerido que o grupo fosse até Turban Opal, onde havia um belo jardim de flores, para fazer uma parada no caminho. Rin havia gritado, perguntando o que estavam fazendo, enquanto falava sobre 2 grupos que haviam atravessado o continente e foram dizimados lutando na linha de frente. Ele comentou que as linhas de frente estavam em impasse, aguardando reforços, e criticou os 3 colegas por não entenderem a gravidade da situação. Rin mencionou a aproximação do núcleo dos dragões vermelhos e amarelos, além dos mercenários mais poderosos que buscavam honra e glória. Ele sugeriu que também se apressassem. Ren observou que, após os mais
fortes terem partido, monstros com níveis de perigo de S até B começaram a devastar a região, destacando que aquele não era o momento para preocupações triviais como flores. Ren foi tranquilizado quando Liz lembrou do incontável número de pessoas ao redor do mundo precisando de ajuda, além das inúmeras situações que exigiam socorro. Liz esperava que Ren amadurecesse e se tornasse alguém capaz de ajudar essas pessoas. Agora, a chuva escorria pelo rosto de Ren enquanto ele se lembrava dessas experiências passadas. Apesar da morte de Liz, 300 anos atrás, Ren dizia que ela continuava o repreendendo como se nada tivesse mudado. Cansado de vagar por tanto tempo, ele decidiu descansar. Sentado, lançou um feitiço para invocar uma criatura e ordenou que ela encontrasse algo para ele. Ren esperou pacientemente o retorno da criatura. De repente, uma figura sombria apareceu no céu, caindo no chão diante de Ren. Era um monstro com muitos olhos e uma criatura parecida com uma anaconda enrolada ao seu redor. O monstro rugiu alto. Ren, sem entender como aquela criatura poderia ser uma ameaça, lembrou que já havia enfrentado inúmeras feras assim. Quando a anaconda apertou ainda mais o monstro, fazendo-o em pedaços, Ren simplesmente se afastou, dizendo que não o fez para ajudar ninguém, mas apenas para passar o tempo. A antiga montanha Bano, que servia como fronteira entre o centro e o sul do Império, agora estava diante dele. Ren foi saudado por uma horda de monstros animais demoníacos inferiores que o olhavam com desprezo e avançavam. De repente, uma chuva de flechas apareceu e atingiu os demônios, assustando-os. Ren se virou para ver quem havia disparado. Duas pessoas empunhavam enormes arcos. Ele reconheceu uma delas como Kay. A mulher desceu de um pequeno penhasco e perguntou se Ren estava bem. Ela cheirava a álcool e comentou que monstros apareciam frequentemente naquela área, perguntando se ninguém o havia avisado. O homem, que também desceu, afirmou que eram sucessores do Palácio Real e que estavam protegendo o local. Ren achava difícil acreditar que aquele fosse Kay. Enquanto agradecia pela ajuda, ele perguntou se aquele era o local das montanhas Bano. Os dois estranhos se entreolharam e começaram a rir alto. Irritado, Ren perguntou o motivo da risada. O homem explicou que o nome das montanhas havia mudado para Kenton, significando cerco ao castelo Kay, sugerindo que Kay havia se estabelecido ali após superar aquele abismo. Os dois estranhos, discípulos do grupo de arqueiros de Kay, mencionaram que o local era protegido por arqueiros habilidosos. Ren se perguntou se a filosofia do grupo era arquearia bêbada. O homem disse que Ren havia chegado na hora certa, pois havia um festival onde todos podiam beber de graça. Ele brincou que o álcool conectava o sol e a lua. A mulher, irritada, pediu ao homem que parasse de falar besteiras e focasse em proteger o lugar. Ele sugeriu que levassem Ren até a entrada da vila. Enquanto caminhavam, Ren seguia um caminho coberto de folhas caídas. E o homem caminhava enquanto Ren andava em paz sob a chuva, mas o homem falava o tempo todo. Ele disse a Ren que, se subissem uma escada de madeira próxima, poderiam ver um selo e que, se continuasse reto, Ren chegaria ao objetivo. Ao pé da escada, Ren notou uma laje de pedra elevada do chão. A laje tinha símbolos e uma linguagem estranha gravados nela. Ren ficou impressionada ao vê-la. O homem explicou que era possível fazer um desejo ali, o que deixou Ren curiosa. Ren questionou o homem, que ficou surpreso por ela não saber disso. Ele comentou que poderia ser difícil reconhecer 100 pessoas por perto. O homem explicou que aquela laje era dedicada ao Sr. Kay Melum, onde todos faziam um pedido por proteção. Ren pediu ao homem para parar de brincar, mas ele insistiu que não estava mentindo. Ren se perguntou por que alguém construiria um túmulo no meio da montanha. Talvez o Sr. Kay tenha sido um grande homem. O homem ficou surpreso ao perceber que Ren não conhecia a história do túmulo e perguntou se ela era mesmo daquele país. Ele perguntou se Ren conhecia Ren, o grande mago e colega de Kay. Segundo ele, Ren era tímido e Kay acreditava que Ren voltaria mesmo após a morte. Por isso, Kay pediu para ser enterrado sozinho na floresta, para que Ren não ficasse com medo de encontrá-lo. Ren lembrou-se de um episódio em que reclamou com Kay sobre seus roncos e o cheiro de álcool. Kay segurou a cabeça de Ren, que protestou furiosamente. Ren ensinou Kay a escrever cartas, mas ao ser tocado na cabeça novamente, reagiu irritado, dizendo para não fazer isso. Ren colocou a mão na cabeça, recordando essas memórias. A voz de Kay ecoou em sua mente, dizendo que era uma despedida eterna. Ren negou, lembrando que havia prometido voltar e encontrar Kay novamente. A visão de Kay como um cadáver passou diante de seus olhos, relembrando sua promessa. Assustado, Ren fugiu do túmulo, horrorizado. Correndo, Ren tropeçou e
e caiu no chão. Ainda deitado, pegou um punhado de folhas caídas e soltou um grito alto. Ele se sentou à beira de um penhasco, olhando para baixo. Queria voltar ao túmulo de Kay, mesmo tarde da noite, para dizer adeus. Ele se lembrou dos rostos de seus 3 amigos e pediu desculpas a eles. A lua brilhava no céu enquanto um corvo preto descansava em um galho. A chuva caía sobre suas costas enquanto ele se deitava no terreno áspero, com as pernas pendendo do penhasco. Memórias invadiram sua mente, como quando Kay elogiou sua habilidade de enxergar no escuro. Outra lembrança era Ren dizendo que não sabia como Kay agia quando estava bêbado. Ren sorriu ao lembrar de Ren pedindo para Kay relaxar e beber logo. Ele também recordou Liz dizendo que não podia falar porque Kay não havia permitido. Outras memórias, como as dificuldades para dormir devido aos roncos de Kay, vieram à tona. Ren riu ao lembrar de Kay dizendo que estava quieto porque estava cansado antes de dormir. Deitado, Ren chorava enquanto as folhas eram levadas pelo vento. Finalmente, ele se levantou e voltou ao túmulo de Kay, cercado por grama baixa e folhas caídas. Ele ergueu a mão para lançar um feitiço. Um símbolo triangular apareceu e ele apontou para o túmulo, invocando fogo. Ao golpear o chão, as chamas consumiram as folhas e a grama ao redor. Quando o fogo se extinguiu, não havia mais vegetação perto do túmulo. Ren ficou em silêncio, olhando para o túmulo, com sua mão ainda brilhando com chamas. Com o nascer do sol, os raios iluminaram o túmulo, que começou a brilhar. Ren virou-se e começou a se afastar. Enquanto caminhava, ele pediu desculpas a Kay, admitindo que não era tímido, mas que faltava coragem para enfrentá-lo e pedir perdão. Ele lutava para encontrar palavras para expressar seu arrependimento por não cumprir a promessa feita a Kay. O sol estava alto no céu e Ren suava devido ao calor do outono em comum. Ele chegou a uma grande cidade movimentada, sob um céu de outono que lembrava o verão. No coração da cidade mítica de Rosa Dourada, ficava a Academia de Magia Delon. Ren ficou intrigado com a cidade, mas vê-la pessoalmente não atendeu às suas expectativas. Ele notou um homem vendendo livros de magia na rua. Mais adiante, outras pessoas vendiam diferentes tipos de equipamentos. Todo o conhecimento do mundo passava pelo mercado dourado. Ren pergunta a um comerciante quanto custa um item, enquanto o segura nas mãos. Ren grita surpreso quando o vendedor diz que custa apenas 10 cobres. Ele decide comprar e entrega as moedas ao comerciante. Enquanto isso, o sino da torre do relógio começa a tocar, lembrando que o exame está prestes a começar. De repente, Ren ouve um tumulto atrás de si e se vira para ver um ladrão fugindo. Apesar de achar que a segurança é insuficiente, Ren confia que os guardas vão cuidar da situação e decide se concentrar em seu exame. Nesse momento, uma senhora idosa tropeça e cai na frente dele. Ren pergunta se ela está bem, e a mulher grita para o ladrão devolver algo, dizendo que não estava à venda e que é um objeto de família necessário para o exame de admissão de seu neto. Ren observa a cena, mas decide não se envolver, pois seu exame está próximo. Quando ele começa a se afastar, uma voz em sua mente o incentiva a ajudar a mulher. Ele para, lembrando que Liz havia pedido que ele ajudasse as pessoas. Assim, Ren decide agir, pergunta à mulher sobre o ladrão e a orienta a esperar enquanto ele vai atrás do criminoso. Ren salta em direção ao ladrão, com a mulher assistindo admirada. Ele corre de telhado em telhado, perseguindo o ladrão, enquanto as pessoas ao redor o observam confusas. Irritado com a ousadia do ladrão, Ren ameaça transformá-lo em um cubo de carvão, com sua mão vibrando de eletricidade. De repente, alguém corre até Ren e o segura pelos ombros, pedindo para ele sair do caminho. Uma menina pequena pula à frente de Ren e ordena que ele se afaste. A garota salta em direção ao ladrão e conjura um feitiço. Uma luz brilhante aparece sobre sua palma, e a areia começa a girar ao redor do ladrão, que fica assustado. Em segundos, uma enorme torre de areia surge na rua. A garota sobe na torre e avisa o ladrão que ele foi ousado em roubar no mercado dourado, mas que escolheu o dia errado. Ren observa, surpreso com a entrada dela. A garota diz ao ladrão que ele está condenado, olhando para ele do alto da torre. Ela revela ser uma soldado da areia e informa que ele foi capturado. Ren a reconhece como uma filha ilegítima da família Warden, uma poderosa família de magos do leste, uma das 5 principais, junto com os Ludwig. Ren já tinha visto a garota algumas vezes em reuniões de sábios e se lembra de como ela costumava zombar dele, chamando-o de nerd. Ele estranha vê-la vestindo um uniforme escolar, pois achava que tinham a mesma idade. De repente, o ladrão ataca a garota, destruindo sua torre de areia com magia. Uma tempestade de areia se espalha pelas ruas, causando pânico. Uma criança é lançada pelos ventos e chora pedindo ajuda à mãe. Ren utiliza magia para criar uma raiz que captura a criança e a devolve em segurança à mãe. Com os olhos brilhando de raiva, Ren percebe que o ladrão também é um mago com uma quantidade considerável de mana. Ele nota um item brilhando na mão esquerda do ladrão. A garota prepara um contra-ataque, declarando que o equipamento do ladrão é bom demais para ele. Ela desafia o ladrão a bloquear seu próximo ataque. Ren fica surpreso quando ela conjura magia de 2 estrelas. Entre suas mãos, uma luz dourada
dourada em forma de estrela surge. Ao uni-las, uma explosão de luz se espalha, fazendo o chão tremer. As pessoas ao redor sentem a energia poderosa. A garota, confiante, conjura um golem de areia enorme. O ladrão ri e, estendendo o braço, declara que com os itens que carrega, ele é invencível. Ele lança um feitiço no golem, fazendo os olhos da criatura apagarem por um instante. Mas, pouco depois, os olhos do golem brilham novamente e a garota sorri, desafiando o ladrão. No entanto, sua confiança se desfaz quando o golem, controlado pelo ladrão, prepara um golpe. A expressão do ladrão se torna ainda mais sombria e uma luz negra emana de seu equipamento. De repente, um clarão dourado surge atrás do golem e vários raios elétricos aparecem no ar. O ladrão, surpreso, encara o novo perigo que se aproxima. Os olhos da garota se arregalam enquanto Rain se posiciona na frente dela, levantando a palma da mão. A mão esquerda do golem é destruída. Rain avisa o ladrão assustado que lançar um feitiço primeiro não garante a vitória. Faíscas de eletricidade dançam ao redor do punho cerrado de Rain enquanto ele se coloca entre a garota perplexa e o ladrão. O rosto do ladrão se contorce de surpresa quando Rain repete que lançar um feitiço primeiro não assegura a vitória. Rain aparece diante da garota, surpreendendo-a. Sua expressão é focada e um círculo mágico brilha acima de sua palma. O ladrão comanda o golem, que levanta seu enorme braço e o lança para baixo. Rain cria um padrão mágico em forma de quadrado, com um círculo contendo a runa Fierce. Ele levanta as mãos e aponta o círculo para o golem. Uma enorme quantidade de água emerge, atingindo o golem em cheio. A água escorre, encharcando tanto Rain quanto a garota. Ela pergunta se Rain é um mago com afinidade ao atributo água. De repente, uma sombra gigantesca cobre os dois. Ao olharem para cima, a garota comenta que, embora o atributo água seja eficaz contra o atributo terra, seu golem não pode ser derrotado com magia de uma estrela. O ladrão ri e zomba de Rain, dizendo que ele foi arrogante e perguntando se era tudo o que ele tinha. O golem avança sobre Rain. Rain rapidamente cria outro círculo mágico em suas mãos, liberando um novo jato de água que colide com o soco do golem, impedindo o golpe. A garota, ao fundo, lembra Rain que sua magia não funcionará. Enfurecido, o ladrão ordena que Rain pare de tentar e morra logo. Mas Rain mantém o círculo ativo, enquanto o poderoso jato de água continua a conter o ataque do golem. De repente, o golem recua e se volta para a garota, desferindo um soco. Rain a puxa rapidamente, salvando-a do impacto. O punho do golem atinge o chão encharcado, quebrando sua própria mão. O ladrão fica em choque ao ver o golem se danificar. Rain consegue se equilibrar com as mãos e os joelhos, mas a garota é jogada para trás. Rain percebe que não pode usar sua própria magia, enquanto interfere e manipula a magia dos outros. O ladrão lança outro feitiço de controle. A garota grita com Rain, questionando por que ele apenas a agarrou. Rain faz um gesto em forma de estrela entre as palmas das mãos. A garota observa, surpresa, enquanto ele aplica cálculos precisos para resolver uma fórmula mágica. O símbolo em forma de estrela começa a brilhar intensamente e se transforma em um octógono. Ele murmura, alterar o destino, enquanto o símbolo cresce em brilho e tamanho. Rain lança o símbolo contra o golem, e raízes enormes emergem do chão, envolvendo o corpo do golem e aterrorizando o ladrão. As raízes se expandem, conectando as partes do golem e até criando folhas. O ladrão, apavorado, olha para Rain, enquanto o chão sob seus pés também é tomado pelas raízes. Rain se aproxima do ladrão e pega um artefato de seu pulso, examinando-o. Ele acusa o ladrão de roubo e especula que o artefato possui habilidades similares às de Bel Sirius, capaz de anular controle mágico e roubar até 2 magias de uma estrela. O ladrão, horrorizado, pergunta quem é Rain e como ele consegue lançar magia tão rapidamente. Rain se afasta, acreditando que mesmo se revelasse sua identidade, o ladrão não acreditaria. Ele caminha até uma senhora idosa que o observa. Chocada, Rain entrega o artefato a ela, aconselhando cuidado. A mulher começa a chorar de felicidade, e a multidão aplaude, elogiando Rain com palavras afetuosas. Subitamente, Rain se lembra de um exame de entrada e sai apressado, deixando o ladrão para trás. Uma espada é apontada para o ladrão por uma mulher de capa que surge diante dele. Ela cumprimenta a garota, chamando-a de Krista, e pergunta se ela cometeu algum erro. A visitante remove sua capa, revelando ser a professora Caroline. Caroline elogia a confiança de Krista, mas a adverte contra o uso imprudente de golems. Krista promete ser mais cuidadosa da próxima vez e pergunta se Caroline viu o rapaz que consegue lançar magia na mesma velocidade que ela. Caroline admite que assumiu que a velocidade de lançamento de Rain seria mais rápida que a dela. Krista pergunta o que aconteceu, observando que Rain não parecia particularmente forte no Conselho dos Sábios. Caroline se pergunta por que Rain estava lá, se ele veio para o exame de admissão, o que leva Krista a questionar o que ela quer dizer. Caroline afirma que o exame de admissão começou há muito tempo. Enquanto isso, Rain continua correndo em direção ao exame, preocupado. Caroline pergunta por que Rain perdeu tempo, se ele veio para o exame que já tinha começado há muito tempo. A
Agora apavorado, Rain corre para o salão de exames. Krista implora para Caroline ajudar Rain a ser aceito, mas Caroline responde que existem restrições. Krista explica que Rain se atrasou porque estava ajudando outras pessoas e pergunta se Caroline pode fazer algo. Ela conta que viu isso com seus próprios olhos e que pessoas como Rain a motivam a se esforçar mais. Krista sorri e diz que ter alguém como Rain na escola tornaria tudo mais interessante. Caroline reflete por um momento antes de concordar com Krista. No escritório do professor, Caroline revisa os documentos de Rain e percebe a ausência de prêmios em competições mágicas ou outras grandes conquistas. Ela descobre que Rain é o suposto gênio enviado pela família Ludwig pelos céus. Ao investigar mais, Caroline descobre que Rain trabalhou como assistente de ensino de Scaly Ludwig por 3 anos consecutivos. Scaly Ludwig é reconhecido como um praticante excepcional de magia elemental e até governante da cidade da magia. Caroline entende que Scaly não trata membros da família de forma diferente. Quem não tiver um bom desempenho será dispensado sem hesitação. Caroline questiona por que Rain é chamado de prodígio nas 8 grandes escolas, sendo ele apenas assistente de ensino de Scaly. Caroline convoca o assistente B e pede para agendar uma reunião com o chanceler para discutir um caso específico de admissão. Parece que a história se repete, e os gênios sempre chegam em ondas. Todos os novos alunos admitidos são extraordinários e vêm de diferentes escolas. A administração enviou informações sobre um aluno excepcional, mas ele pode ter dificuldades sozinho. A animosidade entre as famílias nobres e as 8 grandes escolas é profunda, tornando difícil lidar com conflitos entre os alunos, mas o cenário atual é excepcional. Medelia Page, a chanceler de Dellon, propõe que os professores e instrutores monitorem os alunos cuidadosamente e ajam conforme necessário. Medelia pergunta o motivo do silêncio de Caroline, que responde se seria cedo demais para fazer tal julgamento, levando Medelia a pedir uma explicação mais completa. Caroline confessa que a família nobre mágica enviou mais do que apenas Krista. Medelia questiona sobre um novo aluno que desconhece, ao que Caroline responde que não há nenhum. Medelia pergunta sobre o aluno que Caroline deseja admitir por meio de um teste extra, e Caroline responde de forma enigmática, lembrando-a de que ela conheceu esse aluno no Conselho dos Sábios. Medelia instrui Caroline a ser clara e não enrolar. Então Caroline propõe admitir Rain Ludwig e não intervir mais. Caroline se preocupa com como Rain e Krista podem reagir, enquanto Medelia pondera. Medelia diz que logo descobrirão e explica que Owen, um instrutor rigoroso, será o professor e tutor de Rain. Ela pergunta se Rain realmente não queria incentivos, e Caroline confirma, dizendo que Rain não queria atenção. Rain apenas queria ler livros, levando Medelia a chamá-lo de estranho. Caroline acredita que pessoas incomuns frequentemente se tornam bons magos, como seu mestre sempre dizia, e pergunta sobre o humor sombrio de Medelia naquele dia. Medelia elogia as habilidades de observação de Caroline e explica que o ladrão que Rain capturou pode ter ligações com a religião sombria. Caroline, espantada, diz que não pode ser, mas Medelia afirma que nunca fala sem provas e revela que a divisão especial a informou, acrescentando que eles chegarão em breve. Medelia expressa sua preocupação com a situação e aconselha Caroline a estar preparada. Rain recebeu o aviso de aceitação, apesar de ter perdido o exame por causa do atraso. Depois da empolgação, na manhã seguinte, a professora Caroline informou que ele faria um teste extra e seria adicionado à lista de candidatos aprovados. Caroline parecia preocupada que os testes extras de Rain pudessem desonrar sua família, mas Rain estava mais preocupado em falhar no exame, então aceitou a oferta de imediato e se matriculou na principal universidade de magia. Agora, Rain se encontra no portão de Dellon. Enquanto caminha pelos corredores da escola, ele revela que nunca se apegou a uma escola antes. Em sua encarnação anterior, foi ensinado pelo chefe da escola Osiris, e nesta vida, aprendeu com sua família. Mesmo após ingressar na escola, Rain não sente desejo de aprender com os outros. Sua atenção está completamente voltada para descobrir o que Liz deixou para ele. Para isso, ele precisa melhorar suas habilidades para igualar as que tinha em sua vida passada. De repente, Krista grita o nome de Rain no corredor. Nervoso, ele se vira e a cumprimenta. Krista o reconhece imediatamente. Ela agradece a ele por tê-la ajudado antes de repreendê-lo e informa a Rain que poderia ter resolvido o problema sozinha, momento em que os outros alunos reconhecem Krista. Rain comenta que Krista é bastante conhecida e Krista responde com orgulho que quem não souber seu nome provavelmente é um espião. Krista declara Rain como sua rival, sorrindo, e diz para ele se considerar sortudo. Rain admite ficar irritado ao saber que são rivais, mas ao observar o comportamento de Krista, ele se lembra de alguém do seu passado. No passado, Rain conheceu uma garota chamada Jazela na Torre Mágica, que o avisou de que a consideraria uma concorrência e queria seu respeito. Essa garota era tão egoísta que Rain a lembra até em sua nova vida. Rain sorri ao recordar o flashback, e Krista se pergunta
pergunta se ele está zombando dela. Krista informa a Rain que, se ele acha que sabe tudo, ficará desapontado, e então invoca um símbolo retangular. Ela fecha o punho, criando um imenso tornado de vento ao seu redor. E Rain se pergunta o que Krista está fazendo, enquanto o vento aumenta, causando problemas para os outros alunos. Krista pergunta a Rain se ele quer saber sua verdadeira habilidade, e se está disposto a se esforçar seriamente. Enquanto isso, Rain se pergunta se Krista se importa com o que está ao seu redor e a compara com Jazela, acreditando que ela seja uma reencarnação. Rain acha que deve demonstrar seu feitiço de fogo para Krista. Nesse momento, outro aluno entra e pergunta sobre o desempenho de Rain e Krista. Ele chama Krista de a melhor aluna recém-chegada e Rain de o prodígio, que só entrou por meio de um exame extra. Hubert, o aluno recém-chegado, sorri e pergunta se o assunto é contratos extremos. Rain e Krista olham para o lado e percebem Hubert ali. Hubert, que frequenta a escola Rum, tem sido rival de Krista por um tempo. Hubert incentiva Krista a continuar, mas ela se recusa, dizendo que não vale a pena com uma plateia tão medíocre. Krista expressa seu arrependimento se sua magia afastar Hubert e diz a ele para ser grato pela sua consideração. Hubert, sarcasticamente, diz que está grato e vai chorar, dizendo a Krista que dar grandes discursos é patético e que ela deveria entender seu lugar. Krista debocha de Hubert, chamando-o de vice-campeão, e o confronta, enquanto Hubert diz que o comportamento dela vai trazer vergonha para a reputação de sua família. Enquanto isso, Hubert vê Rain parado ali e o zombeteia, dizendo que não percebeu sua presença, pois ela é insignificante. Hubert nota o olhar de Rain e se pergunta se há algo em seu rosto ou se algo que ele disse o ofendeu. Rain, calmamente, diz a Hubert que nada o ofendeu e questiona quem ele pensa que é para se comportar daquela forma. Hubert fica sem palavras, enquanto Rain se pergunta se ele é capaz de usar magia e o avisa de que, se escolher lutar, deve ser bom. Hubert, como os outros alunos na plateia, parece surpreso, chamando Rain de garoto e questionando suas palavras. Enquanto isso, Krista solta uma risada alta, zombando de Hubert por ter sido humilhado por Rain e admite que, se fosse ela, ficaria envergonhada. Nesse momento, uma mulher da porta ao lado grita para os alunos se apressarem e instrui Krista, a nova representante dos alunos, a se preparar para seu juramento. Krista anuncia sua chegada, deixando Hubert atônito antes de partir. Krista garante a Rain que desta vez ela o deixará em paz, mas que resolverão isso na próxima. Os outros alunos, vendo Krista falar sobre lutar com Rain, acreditam que Rain não tem chance e acham que é injusto. No entanto, dois alunos discutem que é justo e que Krista teria dificuldade em competir contra Rain. Outro aluno pergunta o que eles querem dizer com isso, e um revela que Rain é assistente do diretor Scaly e é muito forte. Todos os alunos se reúnem no corredor enquanto o anfitrião anuncia o início da cerimônia de entrada da Universidade Delon, de número 1388. Hubert está desinteressado, mas outros alunos parecem empolgados, e Rain, parecendo entediado, espera que termine logo. Algum tempo depois, o anfitrião anuncia que o chanceler fará o discurso de boas-vindas. A chanceler Medelia Page entra no palco como a maior maga do Império, olhando para os alunos com fascinação, o que os deixa nervosos. Rain reconhece a chanceler como a maior maga do Império e uma descendente direta de Map Page, o inventor da magia. Ele nota seu cabelo roxo e assume que deve ser hereditário. Medelia dá as boas-vindas nos novos alunos da Delon e se apresenta como a chanceler da universidade. Ela parabeniza os 233 novos alunos e revela que metade não completará o segundo ano, sendo reprovados ou expulsos. Medelia surpreende os alunos ao revelar que apenas 60 dos 117 restantes avançarão para o terceiro ano, com metade se formando. Isso significa que menos de 30 pessoas se formarão. Os alunos trocam olhares apreensivos, e Medelia explica que Delon refinaria seus dons, transformando-os de pedras brutas em joias. Ela afirma que a política de Delon é de competição ilimitada, e que aqueles que não conseguirem acompanhar não serão elegíveis para o diploma. Ela garante que sentirão o impacto do lugar por meio de suas experiências e grita para que melhorem seus talentos, dizendo para os alunos para se enfrentarem. Ela espera vê-los novamente em 3 anos, quando os cumprimentará como uma feiticeira sênior, não como chanceler. Ela termina suas palavras desejando boa sorte nos alunos. Inicialmente em silêncio, os alunos explodem em aplausos. Eles começam a gritar por Medelia, que exibe uma expressão orgulhosa. Rain também aplaude e expressa entusiasmo em voltar em 3 anos. Os professores estão nas varandas acima do salão, observando. A professora Caroline está impressionada com a agitação e diz que aprecia o espírito dos alunos. Ela pergunta ao professor Owen, o homem que está atrás dela, o que ele acha. Owen tinha grandes expectativas
expectativas para o novo grupo, mas ficou triste ao vê-los como um bando de imbecis com cabeças vazias. Caroline se pergunta o que ele quer dizer, e Owen responde que todos receberão uma falha automática. Rain, segurando um pergaminho, olha para frente e se pergunta se o grande edifício com um dragão no telhado é o prédio da universidade. Ele aprecia sua enorme magnitude. Ele anda pelo corredor em direção à sala de aula em um ritmo constante. Ao entrar, percebe que a sala está vazia. Ele se senta perto da janela e se acomoda. Sentado, ele olha para fora, o vento fazendo as cortinas se moverem. Ele está satisfeito e se perde em pensamentos. De repente, uma voz atrás dele comenta que estão na mesma classe e o incentiva a se dar bem. Rain se vira, surpreso ao ver Krista acenando para ele. Desapontado com sua sorte, ele coloca as palmas das mãos no rosto, percebendo que terá que lidar com Krista desde o começo. Krista compartilha sua alegria por estar sentada ao lado de Rain, esperando que ele seja humilhado desde o início. Hubert se aproxima nesse momento, radiante de alegria. Ele comenta sobre a grosseria e falta de etiqueta de Krista, especialmente quando ela faz gestos para as pessoas. A garota de cabelo roxo diz a Hubert que isso faz parte do charme de Krista. Ela continua dizendo que Krista é bonita e charmosa, ao contrário de Hubert, que não passa de uma embalagem elegante. Enquanto isso, Rain está irritado com a conversa deles e suspeita que pode ficar doente. Ele lembra de uma conversa de sua vida passada, em que Freda perguntou se ele alguma vez quis ir para a escola, e ele disse que não. Rain justificou sua posição como um feiticeiro de 4 estrelas, dizendo que educação era uma perda de tempo, o que fez Freda chamá-lo de idiota. Freda explicou que a escola é mais do que apenas a parte acadêmica. Também é sobre aprender sobre as pessoas. Rain duvida se realmente precisa aprender sobre pessoas como Krista e Hubert. Quando a aula começa, uma grande mão agarra a porta e um homem gigantesco entra. Rain fica surpreso com o tamanho do homem e o compara a um gorila, perguntando se ele é realmente o professor. Há uma ansiedade visível entre os alunos. Krista informa Rain que o homem é o professor Owen, um rigoroso mestre. Owen nota as reações estranhas dos alunos e parece insatisfeito com os sorrisos e bocejos. Ele lamenta ter que ensinar alunos tão desinteressados, descrevendo-os como um bando de macacos com cabeças vazias. Ele joga giz em um aluno que não estava prestando atenção e acerta-o. Continuando a observar os alunos, Owen vê uma garota com cabelo roxo sorrindo. Rain e Krista observam em silêncio. Owen critica os alunos, dizendo que eles são tristes e mal educados. Ele lhes diz que entrar na Delon não significa que eles possuem o planeta e desafia seus planos futuros. Owen diz que, se alcançarem a grandeza, podem chamá-lo de mestre, mas por enquanto, são apenas macacos bebês com muito a aprender. Ele pergunta se algum deles vem das 8 grandes escolas, e alguns levantam a mão. Owen os chama de piores e rejeita as fórmulas estranhas dos alunos como fracas, enfatizando que não espera a participação deles, alertando para não obstruírem seu ensino. Ele pergunta se algum deles vem de famílias nobres mágicas, e Rain e Krista levantam a mão. Owen os descreve como absolutamente repulsivos, repreendendo-os pela arrogância e falta de experiência no mundo real, sugerindo que voltem para casa e aprendam habilidades fundamentais. Rain admira a habilidade de Owen de ofender, comparando-o a um líder de culto. Owen declara que seu objetivo é moldar os alunos em feiticeiros úteis, chamando-os de pouco melhores que macacos. Ele diz que não há lugar na sala de aula para alguém pior que um macaco e promete expulsar qualquer um que não consiga acompanhar. Sem resposta dos alunos, ele se pergunta se eles estão meio adormecidos. Ele se pergunta se deve ensinar a eles como responder. Owen se aproxima de um aluno e pergunta se ele está intimidado. O aluno responde que não. Então, ele pergunta ao aluno se ele o vê como um fraco. Owen anuncia um teste urgente e instrui os alunos a se agruparem com seus colegas de banco. Owen adverte que os que terminarem por último serão expulsos. Ele diz nos alunos para se prepararem em um tom sério. Os alunos ficam assustados com a possibilidade de expulsão. Hubert acredita que o professor está fingindo. Rain e Krista observam em silêncio. O professor Owen começa a escrever no quadro e bate nele com um soco. Depois de terminar, ele dá 20 minutos para os alunos resolverem o problema no quadro. E ao apresentar a tarefa, ele avisa que qualquer um que não terminar a tempo ou ficar em último será expulso, enquanto as crianças olham assustadas. Owen pergunta o que elas estão olhando e declara que o teste já começou. Os alunos começam a se esforçar para responder as questões, em pânico, enquanto Owen observa que até macacos conseguem fazer um feitiço de 2 estrelas. Rain continua calmo e Krista está profundamente concentrada na meditação. Krista começa a analisar
a questão e tenta descobrir qual fórmula usar. Ela murmura que vai criar a fórmula básica e aplicar uma função para encontrar a resposta. Ela pede para Rain parar de falar e escrever. Quando Krista pensa na situação de sua família, ela percebe que é tudo o que eles têm e precisa manter a honra de sua casa. Ela declara que será a melhor. Rain, acreditando que ela carrega um grande peso, pergunta a Krista se ela encontrou a resposta, e ela confirma. Rain entrega a solução para Krista, quando de repente, uma forte rajada de vento entra pela janela, pegando Rain e Krista desprevenidos. Alguém parece estar lançando um feitiço, rasgando a resposta de Rain e Krista antes de levá-la pela janela. Krista exclama, espantada, e o professor Owen repreende Krista por ser muito barulhenta e a instrui a ficar quieta. Krista, preocupada, percebe que precisa recomeçar. Rain ativa o Anel do Silêncio, fazendo seus olhos brilharem em vermelho com uma visão aprimorada. Ele observa uma nuvem de fumaça branca saindo de Hubert, a arma secreta da família real. Um feitiço de vento é sem som e sem cor, permitindo que a magia ocorra sem ser notada. Rain deduz que deve ter sido um feitiço de vento. Krista implora para Rain se apressar e entregar seu trabalho para que ela possa reescrevê-lo rapidamente. Rain percebe que o tempo é de apenas 8 minutos, mas acredita que pode resolver o desafio nesse tempo. Ele pega a folha da mão de Krista, explicando que é demais para ela terminar a tempo. Rain diz que ela precisa aprender a desistir, e Krista o amaldiçoa, frustrada. Rain afirma que pode fazer isso, e diz a Krista que o caminho dela é impossível. Ele pega sua caneta e rapidamente resolve o problema. Ao corrigir a questão, Rain lembra a Krista que uma crise mental não vai torná-la uma feiticeira e a aconselha a se acalmar. Ele diz que ela precisa manter a calma para se tornar uma feiticeira poderosa. Rain então lembra de sua vida anterior, lutando contra demônios, onde até um segundo de atraso significava a morte, não apenas a expulsão da escola. Ele diz que vai liderar e instrui Krista a segui-lo, encorajando-a a não desistir. Hubert e seu colega de banco terminam o teste e sorriem ao sair de seus lugares. Hubert apresenta o documento para o professor Owen e pede para ser corrigido. Owen aceita e lança um feitiço para verificar as soluções de Hubert. O papel flutua no ar, liberando uma grande nuvem de fumaça. Owen comenta que as runas estão funcionando, o que não é ruim para tão pouco tempo. Hubert e seu colega estão felizes, mas Owen os alerta a não serem arrogantes, apontando que não completaram tudo perfeitamente. Owen afirma que 2 minutos são suficientes para resolver esse tipo de problema e dá um C para a solução de Hubert. Hubert se curva levemente, confuso, porque foi o primeiro da classe a resolver o problema. Owen adverte Hubert para não ser petulante e lembra que ele deve entender o motivo de ter recebido um C. Ele chama Hubert de filhote de macaco. A garota pergunta ao Owen qual é o ponto dele, admitindo que não entende. Rain e Krista continuam, terminando o teste enquanto Rain instrui a garota a sair do caminho. Apesar de suas folhas de resposta estarem rasgadas, os outros alunos ficam surpresos quando Rain e Krista já terminaram. O professor Owen e Hubert olham para Rain. Rain exige que Owen revise suas respostas. Owen sorri e ri, perguntando se Rain realmente terminou, revelando que estava ansioso para vê-lo ser expulso. Rain argumenta que, se você não pode usar magia por causa de uma rajada de vento, não pode ser um feiticeiro. O professor Owen pega o papel da mão de Rain, aplaudindo seu desejo. Hubert e seu colega observam fascinados. Os olhos de Owen se arregalam de surpresa ao examinar a folha de respostas de Rain. Rain diz que um é uma folha e o outro é um círculo, e que o círculo funciona bem com magia de água, simplificando a matemática das runas. Rain explica que uma equação de primeira ordem acelera o lançamento das runas, ganhando a admiração de Owen, apesar da classificação de Rain no ensino secundário. Rain descreve a mudança nos feitiços formados para evitar a obrigação de dominar as runas antes de usar a magia. Owen percebe que Rain está tentando abreviar o tempo de ativação da runa, chamando isso de brilhante, mas duvidando de que funcionará. Rain concorda. Owen sorri e sugere que eles descubram por si mesmos, o que faz Rain sorrir também. Owen sorri para Rain, enfatizando a complexidade aumentada das matemáticas em um círculo voador de dupla propriedade para a equação em pé, enquanto o papel começa a brilhar. Raios de luz branca começam a surgir dele, surpreendendo Owen. Rain e Krista, logo, são cercados por uma densa névoa que gira em todas as direções. Uma luz branca brilhante, parecendo uma estrela, aparece acima deles e se transforma em uma estrela cintilante, surpreendendo Owen. Os outros alunos ficam maravilhados com a estrela flamejante. Owen, surpreso, diz que ensina há 13 anos e já viu muitos gênios, mas Rain e Krista são os primeiros a encontrar a solução. Owen expressa seu espanto e declara que a resposta de Rain receberá uma nota S.
algo que ninguém jamais recebeu antes. Rain agradece a generosidade de Owen, e Krista parece extremamente empolgada, não conseguindo conter sua alegria. Ela grita e elogia Owen, enquanto continua a aplaudir. Ela olha para Rain, que parece feliz, e Owen também está sorrindo. Owen diz a Krista para voltar ao seu lugar, ameaçando descontar seus pontos, e Krista pede desculpas sorrindo. Em seguida, Owen se vira para Hubert e seu colega de bancada, dizendo para voltarem nos seus lugares também. Hubert olha para Krista, enquanto retorna ao seu lugar e passa na frente de Rain. Seus olhares se cruzam, e Rain olha para Hubert, que pergunta se Rain tem algo a dizer. Quando um dos alunos percebe que ainda não voltaram nos seus lugares, Owen os adverte para saírem se não quiserem enfrentar punições. Rain e Hubert continuam se encarando, com Rain avisando Hubert que da próxima vez ele não vai deixar barato. Todos os jovens que passaram no teste tiveram que lidar com as duras palavras do Owen, o gorila. Rain também passou no primeiro grau após começar a escola. Rain se vira para Krista, que está sentada ao lado dele, e tenta fazer uma pergunta, mas apesar de chamá-la, Krista o ignora. Rain fica se perguntando por que Krista está fingindo não ouvi-lo. Owen pergunta para os alunos sobre as expressões em seus rostos e se eles acham a aula difícil. Ele promete uma lição mais difícil na próxima vez, avisando que aqueles que não conseguirem acompanhar serão deixados para trás, enquanto os alunos, com expressões amargas, refletem sobre a dura realidade. Após a aula, Krista chama Rain. Ele pergunta o que ela quer e ela gagueja, agradecendo-o baixinho. Rain pergunta por que a voz dela está tão baixa e pede para ela repetir, mas Krista grita com Rain, pedindo para ele não ser tão difícil de agradar. Ela grita que o empréstimo será devolvido na próxima vez e avisa Rain para não ficar muito arrogante, lembrando-o de que eles são rivais. Ela diz a Rain que esta é a primeira vez que recebe ajuda de alguém. Enquanto Krista continua gritando com Rain, os outros alunos da classe discutem sobre Owen, o gorila, dando uma nota S para Krista. Eles também comentam sobre Rain estar na mesma equipe de Krista, e todos parecem impressionados. No dia seguinte, Rain pergunta a Krista em qual andar fica o seu alojamento, enquanto estão em frente a duas grandes torres. Krista responde sem se gabar. Rain diz a Krista que o que ela disse foi arrogante, e se pergunta se fazer promessas impossíveis é normal. Krista se vira, furiosa, e sai correndo, ordenando a Rain para esperar e ver. Rain entra no prédio, e outros alunos nos corredores o reconhecem como o aluno de topo, começando a cochichar. Os alunos acreditam que, se Rain tivesse habilidades excepcionais, ele deveria ter chegado no horário e não precisado fazer um teste extra. Rain se aproxima de uma porta de madeira enorme, pega um medalhão e o segura na frente da porta. A porta se abre automaticamente, e Rain percebe que há apenas um único cômodo. O quarto tem uma estante de livros, uma mesa e uma cadeira. Rain entra e diz que aquilo lhe lembra a Torre Mágica, já que em sua vida passada, ele ficou em uma câmara parecida e se dedicou apenas ao estudo de magia. Uma lembrança de sua vida antiga surge diante de seus olhos, mas ele balança a cabeça, afastando a experiência. Ele deita de costas na cama, olhando para o teto, e percebe que, além da primeira posição, não tem mais nada a fazer. Ele considera se esgueirar para o Vaticano e procurar por seus restos, mas, dados seus poderes e tamanho atuais, acha que não seria uma boa ideia fazer algo clandestino. Ele levanta a mão e símbolos em forma de triângulo aparecem acima de sua palma. Ele tenta movê-los, mas desaparecem. Preocupado, ele pensa se sua magia é inferior a 4 estrelas. Uma coruja desce até o vidro, chamando sua atenção. Ele se vira e vê que a coruja está carregando um pacote em sua pata. Rain sai da cama e pega o pacote da coruja, que voa embora. Ele percebe que é uma caixa de madeira, que tem algo escrito do lado de fora. Rain nota que não há nome do remetente e se pergunta se foi enviada por seu pai. Ele abre a caixa e encontra 2 livros dentro. Ele pega os livros e percebe que são bastante antigos. E com os livros envelhecidos e frágeis, ele os reconhece como seus diários, que ele havia entregado a Liz em seus momentos finais. Ele fica surpreso ao olhar para eles e, olhando pela janela, se pergunta quem os teria entregue a ele. Seu rosto muda para um estado de choque, enquanto considera a possibilidade de que alguém conheça sua verdadeira identidade. Na instalação de treinamento mágico da escola, no campo de dragões de guerra, ocorre um treinamento intenso. A voz do sistema anuncia que faltam 30 segundos para o fim do treino. Krista está concentrada, enquanto os outros alunos observam com interesse. Quando o relógio marca 20 segundos, com 15 segundos restantes, alguém pergunta a Krista se algo maravilhoso aconteceu com ela naquele dia, e ela questiona o que querem dizer com isso. O amigo de Krista
Krista, que está observando o relógio, diz 10 segundos e percebe que ela parece mais animada do que o normal. Com 5 segundos restantes, a garota pergunta se é porque ela encontrou Rain e se pergunta o que aconteceu entre os dois. Krista lança um feitiço e jura que não há nada entre ela e Rain. Ofendida com o olhar da amiga, Krista diz que está apenas praticando para aliviar o estresse, mas sua amiga percebe que ela está agindo de forma estranha. A amiga acredita nos rumores de que Krista recebe ajuda de Rain nas provas e acha engraçado, pois ela conheceu Rain quando era criança, em um encontro de igreja local. Hubert se aproxima da sala comum do dormitório dos estudantes. Ao entrar, um cara o cumprimenta e o chama de perdedor de nível C. Outros estudantes no alojamento olham para Hubert. Hubert avisa o cara, chamado Logan, para não exagerar, ou ele será pego. Logan, um cara grande, implora para Hubert se acalmar, dizendo que quase se fez nas calças ao ouvir que alguém tirou C. Ele diz ter ouvido que Krista tirou Rank S, mesmo usando um saco de areia. Pergunta a Hubert como é o gênio nobre e se ele é tão bom quanto dizem, e se é superior a ele. Hubert diz a Logan para parar de falar, chamando-o de burro só de músculo. Com uma expressão sombria, ele pergunta a Logan se ele quer testar isso. Logan sorri. Logan e Hubert se encaram, e uma garota sentada perto, interessada em um livro, os interrompe, lembrando-os de que não estão sozinhos. Logan sorri e diz a Lily que estava apenas brincando. Ele diz que pretende derrotar Krista, a gênio nobre, e pergunta se ela quer se juntar a ele. Lily diz que Logan está sempre fazendo coisas inúteis, e pergunta o que ele ganha ao atormentar os fracos. Logan insiste que está brincando, enquanto Hubert promete cuidar deles. Hubert se vira e avisa a Logan que, se ele causar problemas, vai se meter em encrenca. Ele entra no seu quarto, xingando Logan, bate na parede com raiva e se pergunta o que Rain Ludwig poderia ter feito. Seu rosto expressa raiva. Enquanto isso, Rain está lendo o diário e percebe que a primeira sessão é sobre sua vida, e a segunda fala sobre o estilo de magia e batalha que ele usou. Ele fecha o diário, perplexo, se perguntando quem e como alguém poderia ter descoberto sua verdadeira identidade. Além disso, ele se pergunta por que essas pessoas não o contataram se sabem. Rain olha para o manto, percebe que são 23 horas e decide apagar as luzes antes da chegada do inspetor. Ele apaga a luz e, na escuridão, percebe um brilho vindo do diário. Ele pega o diário e um objeto azul, parecido com uma borboleta, emerge de suas páginas. Rain fica perplexo ao ver o objeto, que é um Rudan que ele criou em sua vida passada. Ele nota que está 2 vezes maior e mais escuro em cor, e se pergunta quem usou a magia e com qual propósito. Ele estende a mão e o Rudan voa até ele, pousando em seu dedo. O Rudan instrui Rain a continuar seus estudos em magia única, que agora está a 37%. Outro aviso, com formas e símbolos estranhos, chega, e os olhos de Rain se arregalam de surpresa. Ele reconhece que pesquisou aquilo em sua vida passada para alcançar o grau de sábio, e as 12 runas que vê são as mesmas que tentou praticar há 300 anos e achava que havia falhado. Mas hoje, ele percebe que fez 37% de progresso. Ele fica ainda mais surpreso ao descobrir que um Rudan de 4 estrelas pode monitorar o crescimento de um mago de 6 estrelas. Ele se pergunta se tudo isso é real, e seu rosto se ilumina com um sorriso. Ele acredita que o caminho que está seguindo não está errado, e se continuar, espera alcançar a verdade. Assim, uma esperança inesperada se desenvolve em Rain, e a ideia de que quem quer que tenha enviado o livro possa ser genuíno, mas ele não se importa e joga isso da cabeça. Rain se veste, pega seu diário e começa sua busca por respostas. Quando sai, percebe que está chovendo e está bem frio, diferente do norte, por causa da influência das Montanhas Vermelhas. A chuva no sul também é quente. Apesar da chuva, Rain segue seu caminho, ficando molhado enquanto assobia. Ele segue até o campo de dragões de guerra, onde qualquer um pode praticar magia à vontade. A senhora atrás do balcão oferece-se para mostrar o local a Rain. Ela diz que o campo do dragão de guerra é um local para praticar magia com alto poder e grande alcance. O campo é cercado por magia de proteção e reparação, permitindo que se lance magia sem medo de danificar os arredores. A senhora instrui Rain a colocar seu anel de identidade de estudante na entrada, e Rain levanta o dedo, fazendo o anel brilhar. Um barulho inesperado é ouvido, e uma voz dá boas-vindas a Rain no Salão dos Guerreiros, informando que agora há 30 salas disponíveis, enquanto a senhora o instrui a se sentir em casa. Rain escolhe a sala 15, que é a mais próxima do centro, e a voz aprova. Rain precisa de um alvo sólido. Um ponto de luz circular aparece à sua frente e uma enorme criatura parecida com um robô emerge. Rain examina o alvo e nota que é um feitiço de 2 estrelas, indicando que não é ruim. Ele então abre seu diário, vê o Rune Yun e decide tentar formar uma barreira. Ele levanta a mão e forma um símbolo triangular, inscreve o Rune Yun dentro do triângulo e tenta ativá-lo. Mas, para sua surpresa, o símbolo se
vaporiza em fumaça, deixando-o boquiaberto. Agora irritado, Rain se pergunta se não seria magia de uma estrela. Ele fecha o punho, que se ilumina, criando 3 símbolos triangulares gravados em um círculo. Em seguida, inscreve o Rune Yun nos triângulos, que ficam incandescentes em vermelho, e aproxima as mãos para fazer a magia, causando uma pequena explosão à sua frente. A explosão gera uma grande quantidade de pequenos objetos redondos e brilhantes que não afetam o alvo. Rain parece desapontado. Nesse momento, alguém observa Rain e pensa que sua magia é péssima. Hubert fica surpreso ao ver Rain incapaz de usar corretamente a magia de uma estrela. A magia do fogo deveria ser barulhenta, mas Hubert imagina que o poder de Rain é mais simples e se afasta, sorrindo, lembrando-se do boato de que Rain era assistente de ensino para Scaly. Enquanto isso, o alvo começa a brilhar intensamente, e à medida que sua luz aumenta, fissuras se formam em seu corpo, fazendo-o romper e cair. Rain esconde o rosto e resmunga. Quase consegui. Ele percebe que as chamas do elemento Duna entraram no corpo do alvo, derretendo-o por dentro, o que pode ser o resultado desejado, já que levou 30 segundos para derreter o golem de 2 estrelas. Rain se pergunta se o run está incompleto ou se a teoria matemática está errada, mas sorri, acreditando que tem tempo suficiente para resolver isso. Ele está determinado a descobrir, não importa o quão difícil seja a tarefa, e parece animado com a pesquisa. Rain se senta e examina os runes do Huan. O Rudian informa que o rune de Duna foi alterado para Yun devido à reforma da teoria da mecânica das matrizes. O Rudian não só detecta magia nos arredores, mas também fornece um resumo da pesquisa do dia, o que Rain considera inestimável. Rain percebe o telegrama do Ruden, instruindo-o a continuar sua pesquisa sobre magia única e informando que o progresso está em 37,1%. Rain se pergunta se a teoria matemática melhorou ou se os runes se tornaram mais sofisticados, já que aumentou 0,1% em relação aos 37% anteriores. Ele decide não pensar demais sobre isso, dizendo que ainda há tempo. De repente, Rain sente uma grande rajada de vento vindo em sua direção e observa alguém fazendo magia. Hubert ativou sua magia do vento e parece estar praticando com os alvos de treinamento voadores. Os alvos o atacam e Hubert os soca e corta em pedaços com sua magia do vento. Ele luta contra os outros bonecos, socando-os e cortando-os com sua magia do vento. Rain observa Hubert com curiosidade e percebe que ele tem muitas habilidades, o que pode explicar por que ele sempre fala tanto. Hubert agita os braços e grandes rajadas de vento o cercam, enquanto Rain, notando a expressão de Hubert, desconfia que algo está errado. A técnica para ativar a magia é dividida em 3 fases. O professor Owen aponta para o quadro e explica as etapas: criar o círculo mágico, inscrever os runes e calcular as fórmulas matemáticas. Ele informa a turma que a maioria dos magos tem dificuldades na terceira fase, o cálculo das fórmulas, e que erros podem resultar em tragédias. Para resolver o problema, Owen revela que o arqueiro mago Rin criou uma fórmula matemática para evitar catástrofes e fornece um exemplo. Ele ensina os alunos a usar o Rain discriminar e acredita que eles terão dificuldades porque seus cérebros são menores do que os dos macacos. Owen oferece 10 minutos para os alunos, argumentando que ele simplificou a fórmula, então não deve haver idiotas que não consigam entender. Enquanto Rain examina a fórmula, Owen instrui os alunos a começarem. Rain se preocupa em vazar a fórmula que ele elaborou, pois seus 3 companheiros que têm dificuldades com matemática básica não poderiam saber sobre ela. Pensando nisso, ele lembra de um garoto espreitando atrás de sua equipe, um chato que ficava o seguindo e alegava ser seu aluno. A pessoa se chamava Trin, e Rain se pergunta se ele enviou o caderno de notas, mas acha impossível, pois Trin viveu 300 anos atrás. Rain está profundamente concentrado quando sente uma mão em seu ombro, chamando sua atenção. Ele se vira para Krista e pergunta qual problema ela está tendo, mas ela desconsidera, insistindo que é uma gênio e até um nível acima de Rain. O professor lhes lança um olhar mortal. Krista pede desculpas por se empolgar. Rain pergunta o que ela quer, o que faz com que ela gagueje e se preocupe. Ela entrega a Rain um pacote vermelho e quando ele o pega, fica curioso sobre o que é. Krista, parecendo envergonhada, explica que são biscoitos. Ela diz que os fez em seu tempo livre, depois do treinamento de magia, desviando o olhar enquanto Rain fica confuso. Rain pergunta por que ela fez isso, e Krista responde que deve algo a ele e que os biscoitos são uma forma de compensação. Rain agradece, e ao abrir a tampa, ele descobre que os biscoitos estão queimados e parecendo carvão. Pessoal, estamos quase atingindo a meta de 1000 inscritos no canal secundário. Confio em vocês para atingir essa meta ainda hoje, meus nobres. Link na descrição e no primeiro comentário. Vamos com tudo, meus aliados!